Alguma vez já bateu aquela curiosidade de pensar na cidade como um quebra-cabeça gigante? Pois é, hoje a gente vai tentar montar algumas peças desse jogo que é super complexo e fascinante para entender um pouco melhor como funciona esse mundo cada vez mais urbano em que vivemos. Para começar, olha só que dado impressionante. Em 2014, aconteceu uma coisa inédita na história da humanidade. Pela primeira vez, mais da metade da população mundial, 54%, passou a viver em cidades. Foi uma virada de chave, assim, gigantesca. E essa tendência, bom, ela não vai parar por aí, não. As projeções mostram que até 2050, esse número vai pular para 66%. Ou seja, 2/3 de todas as pessoas do planeta. Nós estamos, de fato, vivendo na era das cidades. E isso nos leva a uma questão que é central para essa nossa análise. Com tanto crescimento, será que estamos construindo espaços mais integrados ou, na verdade, a gente está aprofundando as divisões? A experiência de viver numa cidade grande hoje em dia é muitas vezes fragmentada. As pessoas se movem entre peças separadas do quebra-cabeça, sabe? O bairro onde moram, a área onde trabalham, os lugares onde se divertem, e muitas vezes acabam não vivendo a cidade como um todo. E aqui entra um conceito-chave para entender essa fragmentação: a chamada segregação socioespacial. Basicamente, o que isso significa é que a desigualdade social se materializa, ela fica desenhada no mapa da cidade. O lugar onde cada pessoa vive é, em grande parte, definido por quanto ela pode pagar. E um dos grandes motores dessa separação é o medo. Como o material que a gente analisou aponta, o receio da violência leva à construção de muros, literalmente. E isso acaba diminuindo os espaços públicos, aqueles lugares onde todo mundo poderia se encontrar. E o resultado disso tudo? A cidade vai se transformando numa espécie de arquipélago, com várias ilhas privadas e isoladas. O quebra-cabeça, em vez de formar uma imagem só, parece que tem peças que simplesmente não se encaixam. Mas tá, como é que a gente chegou nesse ponto? Para entender por que nossas cidades são tão divididas, a gente precisa voltar um pouquinho e ver o que foi que impulsionou essa migração em massa para os centros urbanos. Existem basicamente duas grandes forças em jogo aqui. De um lado, os fatores de repulsão, que meio que empurram as pessoas para fora do campo, coisas como a falta de oportunidade e as condições de vida precárias. Do outro lado, tem os fatores de atração, que puxam as pessoas para as cidades, principalmente a promessa de emprego que veio com a industrialização. Agora, vamos ampliar um pouco o nosso olhar. As cidades, elas não existem sozinhas, isoladas. Elas formam uma rede, uma teia bem complexa e quase invisível que conecta tudo. Essa teia é o que a gente chama de rede urbana. É todo o sistema de conexões. Pense em estradas, cabos de fibra ótica, voos, que permite o fluxo constante de tudo que move o nosso mundo. Pessoas, produtos, dinheiro e, claro, muita informação. Antigamente, essa rede era bem rígida, bem hierárquica. Era quase como uma escada, sabe? Uma vila se reportava a uma cidade local, que por sua vez se reportava a um centro regional, e por aí vai. A influência fluía de um jeito bem ordenado, degrau por degrau. Só que aí, a tecnologia mudou o jogo completamente. Hoje, aquela hierarquia rígida foi para o espaço. Uma vila pequena, graças à internet, pode se conectar diretamente a uma metrópole global, pulando todas as etapas. A rede ficou muito mais flexível, e isso trouxe consequências enormes, como o crescimento do trabalho remoto, que desvincula o emprego da geografia, ou até uma nova competição entre cidades de tamanhos diferentes. E lá no topo dessa rede global, a gente encontra dois tipos de centros urbanos que são super importantes, mas que muita gente confunde. Vamos entender de vez a diferença entre cidades globais e megacidades. Então, o ponto principal é este aqui. Cidade global é um conceito de qualidade, que foca na influência. É sobre ter poder econômico, ser um centro de comando mundial. Já a megacidade é um conceito de quantidade, focado só no número de habitantes. É simples: influência versus população. Com exemplos fica tudo mais claro, né? Dhaka, em Bangladesh, é uma megacidade gigante, mas não é um centro de comando global. Por outro lado, Zurique, na Suíça, é um centro financeiro global importantíssimo, mas com uma população relativamente pequena. E aí temos cidades como São Paulo, que são as duas coisas, gigantescas em população e também em influência. E olha só que dado interessante, das 28 megacidades que existiam em 2014, 21, ou seja, a esmagadora maioria, ficavam em países em desenvolvimento.
O crescimento urbano mais explosivo do planeta está acontecendo justamente nessas nações. E isso nos traz de volta ao começo da nossa conversa, mas agora com uma nova perspectiva. Apesar dessa conexão toda e de todo esse crescimento, o espaço urbano continua sendo um lugar de profundas contradições. O grande paradoxo é este. Mesmo nos centros mais modernos e conectados do mundo, a cidade não é a mesma para todo mundo. A conexão global não se transforma automaticamente em igualdade local. A especulação imobiliária é um fator decisivo aqui. Ela acaba tornando as áreas com a melhor infraestrutura, saneamento, transporte, serviços de qualidade inacessíveis para a população de baixa renda. E o resultado? Essas pessoas são empurradas para as margens, criando um ciclo vicioso onde a falta de acesso a bons serviços dificulta a ascensão social e acaba perpetuando a desigualdade. No fim das contas, como a fonte que a gente usou resume perfeitamente, o grande divisor de águas é a renda. É ela que determina qual parte do quebra-cabeça urbano cada pessoa consegue acessar, criando realidades completamente diferentes dentro dos muros, sejam eles visíveis ou invisíveis, da mesma cidade. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, né? Num planeta que é cada vez mais definido por suas cidades, a questão que fica no ar é: quem, afinal, tem o direito de aproveitar plenamente esses espaços? Nesse nosso mundo de cidades, quem é que pertence de verdade a ele?